Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos Francionando Genefil, né? Não se assuste, o fundo eu estou colocando assim para poder preservar onde eu estou. Eu estou na UFMG, né, na salinha da pós, então vocês não verão um fundo, né, hoje. E, né, estamos aqui reunidos para dar continuidade à nossa leitura coletiva, debate e reflexão do Pele Negra, Máscaras Brancas do François, né, ao lado do Brise e do Carlos Ronald, que já é, né, um participante antigo aqui do Genefil. Quem acompanha, né, a gente lá no grupo de filosofia da moral e ética, sabe que o Ronald sempre esteve ativo lá, né, principalmente quando as reuniões, os nossos encontros aconteciam no domingo, né, ali das 17 às 19 horas. Eu ficava brincando que quem não ia para a igreja ia para o nosso grupo estudar com a gente filosofia da moral. Né? E, assim, hoje, né, a gente tá aqui para dar continuidade, mas eu gostaria que, Brise, tu gostaria de se apresentar? Depende do que você precisa de apresentação. Não, só dizer, né, o nome, estado, curso e interesse, falou, basicamente, que está pesquisando. Ah, beleza. Então, meu nome é Prise, eu faço Ciências Sociais na UFMG, sou graduando ainda. Eu tenho interesse no Francisco, estou tentando escrever um artigo, tô tentando arrumar um excesso para escrever esse artigo, né, com alguns professores que eu estou cantando aí para ver se eles me arranjam uma vaguinha. Mas basicamente o que eu estou tentando, o que mais me chama a atenção em Fanon é sobre o novo humanismo, e eu estou tentando fazer atualmente uma pesquisa sobre a questão da identidade dentro do Fanon, cruzando ele com o Nietzsche, já que é testado textualmente no Pele Negra, né? E as influências do Fanon, como Sartre e tudo mais, tem esse Nietzsche nas suas referências, e pensando o que é a possibilidade de um Fanon nietzschiano, sabe? Tendo essa leitura, já que ele tem essa leitura histórica com o Hegel, né, que o pessoal adora fazer, como que eu poderia transversalizar isso pensando Deleuze, pensando Nietzsche, a herança nietzschiana dentro do Fanon, né? Basicamente é isso. Ele vai, ele vai ter que acabar estudando o Hegel lá. Vê o que eu estou dizendo, gente. Daqui a pouco vai estar o Brise pelos Não, corredores da Fafiche com as 3 edições da Lógica do Hegel debaixo do braço. já aceitei meu destino, né? Vou ter que ler Sartre, Hegel, vou ter que ler todo mundo para poder escrever um trem só. É o jeito. Ó, até então ele não falou do Merleau-Ponty. Veja o que eu estou dizendo, ele vai ter que falar do Merleau-Ponty. Não, eu tô lá com a fenomenologia da percepção me olhando todo dia, e eu olho de volta para ele e falo, um dia eu te abro. É isso. É, Ronald, tu gostaria de se reapresentar, porque agora você é doutorando, né? Você é doutorando na Unesp. Eu fazia mestrado, né? Mas já tem 3 anos que eu participo do coletivo, mesmo que faltando muitas vezes. Só Uhum. que meus interesses são diversos, né? Eu comecei na graduação interessado no Nietzsche, do Assim Falava Zaratustra. E aí eu topei com Heidegger. Aí eu decidi, optei pelo Heidegger. Mas o Nietzsche, eu fiz iniciação científica em Nietzsche. O Heidegger foi porque meu orientador porque queria que eu escrevesse Heidegger, ele queria aprender Heidegger, né? A gente aprendeu juntos. Aí no mestrado eu resolvi estudar Edith Stein, que é uma católica, né? Quer dizer, mudei completamente. Só que não foi uma conversão, entendeu? Foi porque eu queria entender as influências do Heidegger na Edith Stein. Então, meu pezinho ainda estava no Heidegger, né? Aí no doutorado, agora eu estou tentando entender o conceito de consciência no monismo, na ideia de unidade, que a consciência é única, né? Mas, paralelo a isso, eu me interesso pelo Deleuze também, porque o Deleuze é a contrapartida disso, porque ele não acredita em consciência, né? Não existe consciência em Deleuze.
Mas é, existe uma pode falar. atividade do pensamento que é interessante no Deleuze, e eu acho que faz parte da consciência. Não existe consciência sem pensamento. Então, hoje, meu interesse mais é na consciência, mas sempre voltando atrás, porque eu não gosto de me identificar só com o autor, sabe? Até porque no doutorado você tem que defender vários autores. Você não pode ficar só no autor. Você tem que fazer sempre paralelos. Entendo. Né? Assim, é difícil você se centrar tanto no autor no doutorado, né? E não dialogar com mais de um, né? A filosofia, né? O ato de filosofar é, por excelência, um ato de diálogo. Com, a gente está sempre dialogando, a gente está sempre debatendo. Filosofar, fundamentalmente, significa, né, debater sobre determinadas questões com a determinada tradição. Agora, o que deve ser tomado como tradição, né, é algo assim que nessa só, né, uma granada de autores, é algo que a gente deve debater aqui. O João Batista acabou de chegar. Seja bem-vindo, João. Pode falar, João. Levantou a mão aí. Pode falar, meu querido. Não saiu o som. Não está saindo o som. Vocês estão escutando ele? Não, não estamos escutando. O João, ele é professor, né, da rede pública. Ai, eu acho que é de Natal. É de Natal, é isso? É de Natal, né? Ali da região metropolitana de Natal. E ele faz mestrado profissional na Estadual do Rio Grande do Norte, né? Ele trata exatamente a questão da decolonialidade e daí está ali, né, interessado em Fanon. Não é isso, João? João, eu acho que a galera está tentando te sabotar. Tu fala e a gente não escuta. Estão tentando te sabotar, João. Vê aí o que é que houve. Não, eu não estou escutando, cara. Eu vejo que tu tá falando porque tua boca tá se movendo aí. O microfone tá aberto, não é porque tu tá no computador que tá faltando o microfone, não. Agora o microfone tá fechado. Vê se tá. Pede pra sair e voltar da chamada, que às vezes é o Meet que buga mesmo. É, tenta sair e voltar para a chamada, João, para ver se vai. Vamos ver. E olha, você sabe me dizer se o quarto andar da Faficha aqui tem internetinha melhor? Porque aqui embaixo tá terrível. Assim, dependendo do local, né? Se. Vamos ver se o João consegue falar agora. Porque tem uns locais que é bem fraco o sinal da internet aqui. Onde eu tô, dá. Continua a mesma coisa, João. Ele tá falando e a gente não tá escutando. Justo. Estão sabotando aí. Estão sabotando ele, velho. Tá vendo? Uhum. Estão sabotando. Corre, João, corre, que a máfia aí tá atrás de tu, velho. Deixa eu ver se ele consegue voltar. E, bem, enquanto isso, gente, só fazendo uma pequena revisão, enquanto o João volta, troca lá de aparelho, sei lá, a gente está lendo, certo, esse primeiro capítulo que está relacionando a questão da linguagem com a questão da situação da colonização do sujeito negro. Por tal, né, esse primeiro capítulo ele tem o nome de O Negro e a Linguagem, certo? E qual é o ponto aqui? É que a linguagem, ela perpassa praticamente tudo. É impossível um sujeito, né, dizer a si mesmo
né, e o mundo sem utilizar a linguagem. Mais do que isso, né, como Merleau-Ponty acaba chamando a atenção, né? Se o pensamento fosse um trem, a linguagem seria o trilho por onde esse trem passa, de tal forma que é impossível a gente pensar sem utilizar a linguagem. Então, notem que a linguagem ela é um ponto fundamental para que o sujeito compreenda a si mesmo, o mundo, né, e todas as relações que o circundam, por assim dizer. Para além disso, essa linguagem ela é um veículo que transporta consigo, certo? Cultura, valores, costumes. E se esse sujeito, né, que tem, por assim dizer, ou que tenta se dizer e dizer o mundo, né, através da linguagem do colonizador, uma vez que ele é obrigado a falar a língua do seu colonizador, né, ele acaba tendo a sua subjetividade colonizada também. Esse é o ponto. Por quê? Porque a colonização ela não tem um efeito meramente geográfico, econômico, material. O que o Fanon está apontando aqui é que ela vai moldar até mesmo quem esse sujeito é, como? Transformando até mesmo a sua subjetividade. Então, quando se para pensar, né, que a linguagem ela é transportadora de cultura, valores, né, valores, costumes e etc., você vê que esse sujeito ele passa a dizer o mundo e a si mesmo, não a partir da sua própria cultura, dos seus próprios valores, dos seus próprios costumes, mas a partir dos valores, dos costumes, né, e da cultura do seu colonizador. Então, ele é um sujeito que ele vai ser colonizado em sua subjetividade e com isso também vai ser moldado ontologicamente, porque até a forma para ele se ver e se dizer a partir, né, de um olhar, de uma perspectiva colonial. Dentro dessa, né, dessa, vamos dizer assim, procura, né, que aqui a gente já teve várias frases, vários termos que o Fanon escreve muito bem, diga-se de passagem, relata isso, diz que, né, falar é existir para o outro, é absolutamente existir para o outro, e diz que a linguagem, né, ela está literalmente transportando tudo isso. Ele vai falar agora, né, da questão de que, muitas vezes, por não ter um amplo domínio do idioma do seu colonizador, não falar como o colonizador fala o francês, né, que é no caso das Antilhas, essa pessoa, né, ela vai ser tratada como menos humana e até mesmo, né, como uma pessoa que não é adulta, né? Vão falar com os franceses falarão com elas o petit nègre, que seria como se fala com as crianças. Então, você falar com um adulto da mesma forma como fala com as crianças é algo extremamente complicado, né? E o Fanon vai denotar isso, vai mostrando isso, e que também existe uma exigência, tá? Uma exigência pelos próprios antilianos entre si, na sua educação, né? Como se educa as crianças em falar o francês, em falar o francês como é falado na metrópole, em pensar, por assim dizer, a si mesmo como um cidadão metropolitano, o cidadão, né, que é ali da França. No entanto, Fanon é o cara que foi educado para ser francês, né, e que quando ele vai para a Segunda Guerra, né, diga-se passagem que se falava nas Antilhas que, olha aí, fala Deu agora, certo João. agora? Agora deu, agora É deu. porque agora eu pulei pro tablet agora. Ah, a galera É, estava te sabotando, a galera estava te a- sabotando, tenho certeza. apresentar no tablet aqui. É, pronto, amanhã eu estarei, espero que vocês estejam torcendo, amanhã eu estarei apresentando meu texto de qualificação. Está aqui, ó. Meu texto de qualificação está apresentando amanhã o texto de qualificação, né? Olha aí, E hein? ele tem muito do Depois Fanon manda. aqui. Na realidade, tem uma mescla de vários pensadores decoloniais. Mas onde é que o Francis Fanon ele entra, né?
Por isso eu achei importante estar presente na live de hoje, porque apenas uma citação do Fanon mexeu com minha cabeça, toda ele mexe, todo Fanon mexe, mas eu digo aqui, ó, os pensadores decoloniais não visam negar ou desconstruir a tradição filosófica ocidental, mas sim ampliar o debate, inserindo a questão racial e as lutas dos povos originários e afrodescendentes pela afirmação de suas identidades, saberes e modos de vida. Aí, lá embaixo, eu coloco Fanon. O negro tem duas dimensões, uma com seu semelhante e outra com o branco. Um negro se comporta de modo diverso com um branco e com outro negro, que sua disparidade seja consequência direta da aventura colonialista, não resta dúvida. Então, foi em cima dessa visão, apesar de eu conhecer o Fanon na boca de outras pessoas, né? Ainda estou remoendo aqui, né? Porque lá no Aprofib nós nos alimentamos dele todinho, mas acho que a leitura fanoniana é como se fosse uma leitura de uma vaca ou de um carneiro, de um bode comendo capim. Sempre a gente tem que estar remoendo. Deixa um pouquinho dentro da boca e vai remoendo. E ruminando. isso, né? Vai É ruminando. porque aqui em Natal a gente não usa a palavra ruminando muito, não. Quem usa mais é o agricultor. A gente é do litoral, a gente chama de remoendo justamente por causa da linguagem dos engenhos que tem por aqui. E outra literatura que me fez pensar diretamente no pensamento decolonial, que a gente falou, não tem como a gente fugir do pensamento da filosofia decolonial. E aí foi um outro livro que eu vou comungar aqui para vocês lerem também, isso vai estar um pouco no meu trabalho, de uma maneira bem um pouco aterrizável, muita gente não vai querer, mas eu vou mexer mesmo, Ensino de qual filosofia? Filosofia e ensaios a contrapelo. É um material fantástico da Patrícia Del Nero Velasco, e ela coloca aqui diversas nuances de como a gente podemos trabalhar com a filosofia de maneira contrapelo, fazer uma releitura da história da filosofia, ao contrário do que o pensamento ocidental colocou. E nesse inteirinho aqui tem o pensamento do Mazog, que também nos ensina a pensar a filosofia Ubuntu também. E aí, Fanon, ele nos abre esse grande leque, não apenas para o meio acadêmico, né? Pensando numa ideia somente enciclopedista do pensamento filosófico, mas um conceito precisamente necessariamente profissional, né? Nós estamos vivendo uma crise pesada do professorado, professores aí com 20 anos, 17 anos, 15 anos, pedindo a exoneração dos seus cargos porque não aguenta mais a carga dentro da escola, e isso não deixa de ser um racismo contra a nossa profissão. E aí onde é que entra o branco, né? O branco sofrendo com a gente, aquilo que o negro sofre como gente, né? Então, olha aí como é massa a gente poder ver isso. Amanhã eu vou falar isso no meu trabalho, porque ele tem uma ponta imensa com conhecimento de memória, né? E aí é bom porque a memória ajuda a gente a decolonizar mais e mais aquilo que outrora, durante mais de 500 anos, nos tornou colonizado e preso. E eu deixo para a nossa meditação mental aí, filosófica, o texto da Grada Quilomba, Memória de Plantação também, que é muito bom. Ela faz o prefácio, né, do Fanon, e depois ela tem esse livro dela aí, que é muito interessante, que fala sobre a questão da máscara
na boca da escrava Anastácia e a questão também do quadro que ela via na casa da avó dela. É preciso a gente abrir a boca mesmo, se libertar dessa máscara e não aceitar que a máscara venha, digamos, nos prender mais 500 anos de história, né? Então, Perfeito, vamos lá. perfeito, perfeito. João, eu espero que você tenha uma ótima qualificação do seu texto amanhã, certo? Espero que dê tudo bem nessa banca aí, ou pré-banca, né, de mestrado, que se chama pré-banca, e que, assim, que, né, na próxima semana estaremos aqui, ou a partir de amanhã, né, já estaremos celebrando, porque é um grande passo para você se tornar, né, mestre, entendeu? A gente sempre fala, o maior passo, a maior dificuldade é passar da pré-banca. Passou da pré-banca, se você chegou na banca, a galera geralmente não vai lá para lhe reprovar, entendeu? Geralmente a galera faz alguma coisa e consegue lhe aprovar na banca, tá? Enfim, só retomando então aqui, gente, eu estava falando da questão, né, da linguagem, como ela se dá aqui na constituição desse sujeito colonizado, né? E, obviamente, na constituição da sua subjetividade, e com isso montando a sua ontologia, certo? É, é a questão de como também, né, os franceses vão se referir ali, através do Petit Negret, a exigência de que esse sujeito ele fale enquanto colonizador, como colonizador. Muitas vezes vão dizer, olha, fala como um livro, né? Então quer dizer que o quê? Que aquele cara ele não fala como o francês, ele fala como os livros de francês falam. Eles têm aquela pegada, né? Aquele modo de falar que é muito diferente. Notem, gente, que aqui eu fiz o paralelo com o Nego Bispo, porque o Nego Bispo também vai falar da questão da linguagem, né? E aí ele vai dizer que a gente faz da linguagem do colonizador a nossa e toma como arma, né? Toma ela como uma arma, de tal modo que eu falo português diante do colonizador e ele não entende o que eu estou falando, por conta que a gente tem gírias, por conta que a gente faz uso de neologismos, certo? E por conta também, obviamente, que a gente tem a capacidade de criar, né? De fazer com que absolutamente a língua e a linguagem elas sejam vivas, elas se transformem, assim como, né, a gente transforma as nossas vidas. Então, isso me lembra um episódio que eu estava na Universidade de Santa Catarina, na época, e aí, né, chegou um cara da batalha de rap e falou com um professor, né? E aí ele falou assim, gira, como se fala mesmo no meio do rap. E aí, quando ele foi embora, o professor virou para mim, mas peraí, ele me criticou, me elogiou, que eu não entendi, foi nada. E o cara falando português na frente dele. Então, eu achei isso genial, assim, genial, entendeu? Porque é quando você diz, poxa, a gente foi colonizado, a gente é obrigado a falar o idioma do nosso colonizador, mas ao mesmo tempo a galera que tem o domínio da norma culta do idioma não domina né, um uso popular, cotidiano desse mesmo idioma, entendeu? De tal modo que se torna ininteligível para a pessoa, inacessível o que ele está sendo dito. E isso daí é uma forma de resistência, né? Lembro também daquele texto do Davidson Faustino, né, que foi até naquela coletânea Pensar Fanon, estava aqui, que é onde ele fala, né, faz um paralelo com o texto do Shakespeare Caliban, aquela peça Caliban, não, Caliban não, a Tempestade, que tem o personagem Caliban, certo? E Caliban, ele é escravizado, ele aprende a falar, né, o idioma dos seus, né, por assim dizer, senhores, mas o Caliban diz que ele aprende a falar o idioma apenas para poder amaldiçoar os seus senhores na própria língua. Então, também é uma outra forma de resistência diante desse fenômeno da linguagem, né? Porque, como eu disse, a linguagem ela perpassa tudo, né? A linguagem ela perpassa o modo como a gente pensa, o modo como a gente se diz, o modo como a gente fala o mundo, o modo como a gente se comunica com os outros. Então, é muito forte você trazer essa questão da linguagem, certo? E mostrar que a gente é obrigado a falar a língua do nosso colonizador para ser reconhecido enquanto ser humano, né? Esse talvez seja o grande ponto, né? Na minha época,
né? Se você falasse gíria perto dos nossos avós, assim, ou qualquer coisa do gênero, eles diziam, ora, fala como gente, né? Porque nem gente você é se está falando gíria, entendeu? Obviamente que eles tinham internalizado isso, né? Então, note que isso ainda está aqui, isso ainda se traduz para a nossa realidade, né? Quando as pessoas acham que o português bem falado é o português do Jornal Nacional, né? É o português que não teria, por assim dizer, sotaque, né? Não teria o sotaque nordestino, onde a gente, né, pega o X, o S e fala com o X, S, CH, etc. Fala chiano, né? Como diz, a gente puxa bastante, né? E é uma característica nossa, entendeu? E tá tudo bem, assim, os paulistas aí onde Ronald está, fala porta, né, puxar os R's, entendeu? É uma característica do sotaque, é nosso, entendeu? E isso não. Eu acho que isso não nos desumaniza, pelo contrário, isso nos humaniza mais na medida em que é uma característica da própria vida do humano transformar as coisas. Se transformar, mas fundamentalmente transformar as coisas, entre elas, transformar até a própria linguagem, que é um instrumento essencial, né, para a gente poder se pensar o mundo, se relacionar e relacionar-se uns com os outros. É essencial, em outras palavras, para a nossa subjetividade, para a objetividade e para a intersubjetividade, né, dos sujeitos. Perfeito, gente? Então, dado essa introdução, certo? Eu gostaria de saber se vocês querem colocar alguma coisa, querem fazer alguma observação acerca desse fenômeno da linguagem enquanto um aspecto, né, de dominação e de violência, obviamente, colonial. Ronald, pode ficar à vontade. O Heidegger, quando escreveu Carta sobre o Humanismo, né, ele diz assim: ignoro se do ponto de vista linguístico. Deixa eu ver agora o que ele. Eu posso dizer por ou par em francês, porque quando ele escreveu Carta sobre o Humanismo, ele queria atingir o Sartre, porque o Sartre escreveu Ser e Nada, né? E o Heidegger escreveu Ser e Tempo. Aí a forma dele responder foi dizendo que ele tanto faz se no francês o ser tem um sentido diferente. Então, quando você vai ler em francês, lettre, que é o ser, né? Ele tem uma conotação diferente do ser em alemão. Então, ele diz que ignora do ponto de vista linguístico. Então, eu reconheço hoje que o Heidegger estava colonizando Sartre. Porque ele estava dizendo assim, olha, eu falo ser em alemão. Pouco me importa como vocês falam ser em francês, né? Então, só essa subversão da linguagem no francês, que o francês ele é mais aberto para essas subversões de linguagem. Perfeito, Ronald. Eu não tenho esse amplo domínio ainda sobre o francês, ainda estou estudando. Pode notar ali que eu estou com o PDF do... Como é que se diz? Do Pele Negra, Máscaras Brancas em francês. Está aqui, ó. Né? Eu estava lendo comparando as traduções, mas tem hora que é complicado e aí eu tenho que apelar para o francês mesmo. Certo, gente? Mas só foi para mostrar a vocês rapidamente. Bem, vamos dar continuidade aqui à nossa leitura, tá? E aí a gente vai lendo e vai debatendo, certo? Vamos só pegar o finalzinho Será que eu aqui. posso, será que eu posso fazer Pode? uma pergunta? É porque o Pode ficar à Carlos falou vontade, que ele tem um diálogo com Deleuze, eu não sei exatamente a profundidade, ele só citou e tal. E assim, também tem influências deleuzianas no que eu estudo, né? Eu sei que o Deleuze tem uma grande coisa com a linguagem. O Guattari tem uma coisa com linguagem, Mil Platôs está se utilizando o segundo Mil Platôs aqui na edição brasileira, né? A gente tem dois capítulos sobre a questão da linguagem. E se ele teria alguma contribuição, porque isso é uma coisa que sempre passa no pensamento do Pensar Fanon, né?
se tem alguma contribuição que ele acha que poderia ser do pensamento deleuziano-guattariano dentro do pensamento sobre colonização da linguagem, sabe? No caso, tua pergunta foi pro Ronald, né, que gosta do Deleuze. Para ver se ele conseguir contribuir, né? Porque a minha pesquisa em específico tenta transversalizar, né? Eu falei, o Nietzsche, o Deleuze com o Fanon, né? E aí, se tivesse alguma coisa para contribuir nesse tópico, me ajudaria pra caramba. Não, tem um termo não sei se é bem um termo, mas é um conceito que aparece nos Mil Platôs, que são, acho que é o volume 2, são os assignificantes. Sim. Por exemplo, balbuciar é um assignificante, é uma onomatopeia, uma assignificante. Ele não tem um significado próprio da língua, entendeu? É um desvio da língua. Uhum. E aí, agora onde entra foi o Nietzsche que você perguntou? Não, minha pergunta mais especificamente é porque, assim, pelos estudos que eu tenho de Deleuze e Guattari, eu sei que eles vão ter uma visão sobre a linguagem como ela não tão central, assim, para a questão humana, sabe? Né? Porque como o Deleuze e Guattari tem essa coisa de ver ontologia, não só da forma antropológica, essa coisa que a história do pensamento filosófico acaba fazendo, né? Que é aquela grande coisa que o Vieira de Castro fala, né? Você pode ler o Mil Platôs inteiro sem pensar no humano, né? E aí a linguagem perde essa centralidade dentro da filosofia deleuze-guattariana, e aí como pensar a questão da colonialidade da linguagem como talvez não sendo a única centralidade, assim, obviamente não é a centralidade, né? Tem uma violência do corpo, uma violência simbólica, que às vezes não vai passar só pela linguagem. Mas o que será que, para quem sabe mais assim sobre a filosofia deleuze-guattariana, o que poderia contribuir pensar essa linguagem de uma forma diferente na questão da colonialização, sabe? Tipo, porque a gente sempre pensa, sei lá, o Bourdieu vai falar, o Fanon tá falando, uma galera tá falando sobre que uma das formas principais de dominar o colonizado é através da linguagem. A partir do momento que ele fala a sua língua, ele perde uma espécie de uma essência, ele altera a sua essência, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o Fanon está falando, por exemplo, no ano 5 da Revolução, né, de que o povo argelino trocou a sua forma de comunicar ao longo do tempo. Né? O francês, que antes queimava a língua do colonizado, agora é artifício central para o esquema da Revolução. É a maneira que eles conseguem se comunicar. Né? Então, como que as intensidades, as potências, etc., do Deleuze-Guattari poderiam ajudar a gente a entender tanto a descolonização quanto a colonização da língua, sabe? Isso é um questionamento que eu tenho na minha cabeça, mas que ainda não sei responder. Aí, vendo com alguém que talvez saiba mais, me ajude na minha pesquisa. Deixa eu tentar elaborar alguma coisa aqui. Desculpa, eu não sei se eu atrapalhei muito você, Erison, desculpa. Não, tá ótimo, tá ótimo. O grupo é isso mesmo, Brice. É pra isso. Então, é que do nada eu puxo um Deleuze-Guattari aqui, transiciona com Fanon, não sei se se isso ajuda, se atrapalha, né? Mas eu fiquei muito curioso pensar Não, nesse tema. ajuda. E eu tenho que dizer uma coisa, assim, o nosso grupo é um grupo, por exemplo, o Ronald, ele começou na graduação, etc., passou o mestrado, já está no doutorado. Isso foi estudando, assim, dentro do Genefil, entendeu? Em diversos grupos, etc. E aí a gente vai se desenvolvendo, entendeu? O João aqui, que está aqui com a gente. E aí tem a questão de, tipo, ter muito... o meu interesse pessoal é isso daqui, entendeu? Uhum. Mas eu acho que essa ideia... Isso. Porque o Deleuze quer fazer uma semiótica, certo? Sim. Só que essa semiótica, como eu falei, é desviante. Uhum. Ela não tem centro. Então, não sei se você já viu aquele vídeo onde ele explica as espirais. Não. Os assignificantes, você pode ver no YouTube, tem regime de signos. Uhum. Onde ele diz que existe o símbolo, o signo e o assigno, quer dizer, o assignificante, que é o que não tem significado. Talvez quando o rapper está fazendo lá o protesto dele, ele use de artifícios da linguagem, que eu desconheço, porque eu não conheço rap, mas ele usa artifícios que escapam da linguagem, mas se inserem de alguma forma dentro da linguagem. Então é esse mundo de assignificantes.
que o Deleuze chama de processo esquizofrênico. Sim. Bom, não sei se ajudou aí. Não, ajuda. É que o que está na minha cabeça perante a isso, assim, é pensando um pouco nessa área da indeterminação, né? Porque hoje eu estava discutindo com o Emerson mais cedo, né? É o privilégio de estarmos na mesma faculdade, né? A gente estava discutindo mais cedo sobre a zona do não ser do Fanon e especificamente o que eu estava pensando que eu tinha lido mais cedo do Faustino, sobre a zona de indeterminação, né? E a forma desse uso no Ponty, no Hegel, no Sartre, como eles utilizam essa noção de nada, do indeterminado, de uma forma específica, da qual o Deleuze não se utiliza, né? O Deleuze está tentando trazer esse plano de imanência, ele tem um pensamento de uma ontologia positiva, né? Ao contrário da ontologia negativa hegeliana. E aí, para mim, sempre um desafio tentar pensar o Fanon por essa perspectiva, sabe? Então, acho que vai ajudar, assim. Eu vou aproveitar que eu tenho uns amigos linguistas, vou me atentar a eles e mostrar para eles aqui, ó. Olha o vídeo aqui do Deleuze que o Carlos me apresentou, agora decifrem, vocês linguistas, sabe? Né? E talvez a gente consiga adiantar alguma coisa. Mas brigadão, velho. É por aí, por aí. Bem, só uma coisa, se vocês, né, com os amigos linguísticos aí, conseguir alguma coisa a mais para o Fanon, para esse debate que a gente tá, pode trazer, tá? Pode Ó, com trazer como certeza, com contribuição aqui certeza. para o nosso grupo. Valeu, querido. João, pode falar? É só uma contribuição para o colega aí. Por incrível que pareça, eu estou editando aqui uns textos, umas fotos que a professora pediu, e você aí me fez lembrar na música Negro Drama, né? E Diário do Detento. E é interessante que quando a gente faz essa ponte da linguagem filosófica, nietzscheana também, o Nietzsche também também tem umas coisas que a gente quase não entende. Talvez seja também pela a própria maneira como o espírito de época, né, do seu tempo, o jovem, a moda, o pensamento, o ethos, né, que é a alteridade daquele povo, naquele lugar da Alemanha, ah, faça com que ele pense e haja daquela maneira um pouco diferente, linguisticamente falando, do que a gente entende por filosofia, porque filosofar não é fácil. Pensar é sofrer, né? E quando cai no campo da linguística, aí o que o sofrimento aumenta. Aí você vê como esses raps, né, sofrem também para poder falar diante de um público, porque o público que vai ouvir a sua música no show não é necessariamente apenas quem curte o rap, mas tem pessoas também que vão para ali, que acham bonita, a vida entende. E aí um lapso de entendimento de uma frase, de um contexto, de uma pequena história que é contada ali, já compra a mente daquela pessoa, já descoloniza, já nos equaliza como se fosse uma mesa de som legal, e aí a gente vai caminhando, caminhando, e é isso que a linguagem nos traz. Um convite à complexidade, como dizia Edgar Morin, mas é uma complexidade não da dificuldade, mas uma complexidade no sentido de dizer que o complexo é aquele que se completa. Então, nessa pesquisa, é bom que a gente pense que o Fanon está nos trazendo também uma complexidade, não de dificuldade, mas uma complexidade daquilo que se completa também, como dizia o Morin. Justo. Sim, durante a fala eu pensei nisso, me convidou a fazer, e aí eu fui fazer uma contribuição para a gente aqui, eu vou trazer meu amigo linguista, eu mandei o link dele aqui para o negócio, que a gente vai debater sobre a linguagem, né, do Fanon, meu amigo linguista tá vindo aí para ajudar a gente com alguma coisa. Ó só, hein? Agora vai. Vai ser interessante isso. Então, agora Bem, se a gente quiser algum adendo teórico da linguagem, teremos. que bom, que bom. Bem, então, enquanto o teu amigo linguista chega, a gente pode dar uma olhada aqui nessa partezinha, porque o Fanon, ele faz questão... O Fanon é um cara de intersecção, tá, gente?
Ele é um cara que ele vai, ao mesmo tempo que ele está discutindo o problema da linguagem, está discutindo filosofia, ele vai para a psicanálise, ele transita por vários, vamos dizer assim, campos do saber ao mesmo tempo. E isso daqui é um exemplo disso, né? Ele fala aqui, né? O negro é só uma criança. Os psicanalistas encontram aqui um campo fértil e logo se deixa escapar o termo oralidade, né? Mas devemos ir além. O problema da linguagem é crucial demais para que se pretenda apresentá-lo na íntegra. Os notáveis estudos de Piaget nos ensinaram a distinguir os estágios em seu surgimento e os de Gebe e Goodstein nos mostram que a função da linguagem se distribui em escalões, em graus. Aqui, o que nos interessa é um homem negro em face da língua francesa. Queremos compreender por que um antiliano gosta de falar francês. Jean-Paul Sartre, em sua introdução à ontologia da poesia negra, eu não sei como traduzir essa parte aqui, né? Que é a antologia da poesia negra malgache, né? Diz-nos que o poeta negro se voltará contra a língua francesa, mas isso é enganoso em relação aos poetas antilianos. Nisso, aliás, somos da mesma opinião que Michel Leiris, que há pouco teve a ocasião de escrever a respeito do crioulo. Gente, só uma coisa, isso daqui deve ser aqui, ó, ontologia da nova poesia negra, né, a linguagem francesa. Opinion, né, por Sartre. Ah, isso daqui é o Orfeu Negro. Orfeu Negro. É. É E o Orfeu Malgache, Negro se eu de não me Sartre. engano, é um povo, né? O povo Malgache, Isso, né? exatamente, o povo malgache. Perfeito, perfeito. Certo, gente? E aí a gente vai dar uma lida aqui, vamos ver o que cita. Teu colega já pediu adição? Ele tá, acho que pegando o computador para poder entrar com a gente aí. E ele também fala francês, então se precisarmos de ajuda com francês, acho que ele pode ajudar também. Nossa, velho. Brise resolvendo todos os problemas do grupo. Muito bom, Brise. Tamo junto. Enfim, seguindo aqui. Língua popular que até hoje todos conhecem mais ou menos, mas que só os analfabetos falam em detrimento do francês. O crioulo parece já fadado a entrar, mais cedo ou mais tarde, em regime de sobrevivência, quando a instrução, por mais lentos que sejam seus avanços, tem alguém já pedindo aqui a edição. Rafael Moffin? Mori, Rafael Mori. Muri. Vamos lá. Olá, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É linguista e tem facilidade em francês. Foi o que o... Dizem as mais línguas que sim. Você pode ficar à vontade para se apresentar, tá, Rafael? Ah, tá bom, obrigado. Meu nome é Rafael, eu sou da Letras, mexo com linguística computacional, sei falar um pouquinho de francês. E sou interessado em falar, óbvio. Ele Que mora massa. comigo, né? Então não tinha como ele não ficar interessado em falar, não. Eu falo esse trem o tempo todo, né? Ah, que ótimo, velho, que ótimo, que bom. Ô, Rafael, eu acho que tu, né, pode vir a dar ótimas contribuições para o nosso grupo de estudo aqui, para nossas pesquisas, diga de passagem. A gente já teve aqui uma discussão fervorosa envolvendo o Deleuze, aqui a questão da linguagem, né, o Carlos Ronald aqui deu algumas contribuições, certo? O Brise também. Então pode ficar à vontade aí para contribuir. A gente está lidando com a questão aqui do crioulo, né? Que seria um idioma antiliano ali, né? Que é visto com um tom pejorativo para ser brando com as palavras. Ok, muito obrigado. Beleza. Seja bem-vindo aí, né? Bem, eu parei aonde?
Vou ler do início, então, a citação. Língua popular, falando, referindo-se ao crioulo, né? Até hoje, todos conhecem mais ou menos, mas que só os analfabetos falam em detrimento do francês. O crioulo parece já fadado a entrar, mais cedo ou mais tarde, em regime de sobrevivência, quando a instrução, por mais lentos que sejam seus avanços, entravados pelo número demasiado restrito de estabelecimentos escolares em toda parte, pela penúria em matéria de acesso público à leitura e pelo nível com frequência demasiado baixo da vida material, tivesse difundido de modo suficientemente amplo nas camadas desfavorecidas da população. E o autor acrescenta, vamos ver o que ele acrescenta aqui. Para os poetas que contemplo aqui, não se trata de modo nenhum de se tornar antiliano, no registro do pitoresco de Finibris, utilizando uma linguagem hipotética e ainda por cima desprovida de brilho exterior, quaisquer que possam ser suas qualidades intrínsecas, mas sim de afirmar a integridade da própria pessoa em face de brancos imbuídos dos piores preconceitos raciais e cujo orgulho se revela cada vez mais injustificado. Nossa! E aí, gente? Contundente, né? Essa citação aqui. Tô até relendo ela para poder ver se eu tô perdendo alguma coisa e adicionar. Contundente, minha gente. Deixa eu subir um pouco aqui. Principalmente essa segunda parte, né? Para os poetas que contemplam aqui, não se trata de modo nenhum de se tornar antiniano no registro do pitoresco do Finibret, né? Eu não sei como é que se pronuncia isso, utilizando uma linguagem hipotética e ainda por cima desprovida de brilho exterior, quaisquer que possam ser suas qualidades intrínsecas, mas sim de afirmar a integridade da própria pessoa em face de brancos imbuídos dos piores preconceitos raciais, cujo orgulho se revela cada vez mais injustificado. Nossa. Vou dar minha contribuição como linguista, já que foram as credenciais usadas para me apresentar. Eu não sei quão comum esse é o conhecimento fora da área da linguística, mas crioulo, por si só, como uma definição, é meio estranho, porque crioulo significa só uma língua que surgiu do contato de duas línguas. Só que crioulo, a expressão crioulo específica é usada basicamente só em espaço de colonização. Dá para considerar, por exemplo, que o português, passando da transição do latim para o português, era uma espécie de crioulo, entende? Qualquer língua que mudou com o tempo por contato com outra língua poderia ser um crioulo, mas essa expressão só é usada para se referir a povos colonizados e que são tratados meio como estúpidos. Isso. Como se fossem inferiores, né, intelectualmente, ontologicamente falando, né? Como se ainda não tivesse atingido a maioridade, por assim dizer, né? Não tivesse autonomia, capacidade de, né, por assim, se autodeterminar e por isso serem responsáveis por si mesmo pelas suas vidas. Eu acho que é isso que torna interessante, às vezes, uma escrita igual a do Césaire, né? Quando o Césaire ele vai reescrever o Shakespeare, né? Ele pega o Caliban, vai reescrever o Caliban com uma característica racializada, né? Da qual estava, de certa forma, entre linhas no Shakespeare, mas, assim, é uma coisa que o leitor teria de atribuir aos personagens, dada a questão fantástica, né? Mas do que ele fala, né? Que a linguagem que, no caso, ele coloca um colonizador, né? O colonizador deu para ele, ele agora amaldiçoa ele de volta, né? Porque ele vê tanto a língua do colonizador como uma maldição, mas agora uma maldição que ele pode utilizar essa ferramenta para devolver a maldição ao outro, né? Então, essa forma de combate, o Fanon fala bem isso quando na parte intelectual, né? Desse combate
de se tentar utilizar o melhor francês possível para combater o colonizador, sabe? E aí eu acho que essa parte me traz uma coisa desse tipo, sabe? Que mesmo que na tentativa de usar a própria língua, ou a língua do colonizador, não importa, né? O problema mais intrínseco do processo é o seu ser ontológico. Se você é um ser do terceiro mundo, um ser colonizado, não importa aquilo que você escreva, porque vai ser sempre uma língua subalterna, mesmo que seja a língua do colonizador, né? E aí, é isso. Boa essa leitura, hein? No caso não importa se eu, por exemplo, escrever filosofia de ponta, né? Uhum. Eu ia até se perguntar se vocês tinham uma informação sobre isso, porque eu não conhecendo sobre o Césaire, né? Mas eu sei que o Césaire estava parte dessa trupe do início de um processo anticolonial e tal, de formar uma nova elite intelectual do colonizada. Até por isso que, né, ele vai para a França, estuda não sei o nome do colégio, né, da faculdade, mas é uma puta faculdade na França, assim, de como que era recebido os textos dele, né? Eu sei que o Sartre é fã dele e tudo mais, mas como que um cara que é uma expressão do surrealismo, dos autores que despontaram do surrealismo, foi recebido na Europa, né? Porque eu não sei essa informação. Porque talvez o Césaire seja importante para a gente. Mas como é que será que os europeus recebem autores como Césaire, que é tão importante na história da poesia, da literatura, sabe? Sim, sim, sim. E Assim, acredito que ele escrevia em francês, não é? O Césaire? ele escrevia em francês, ele Ó, escrevia pra em você ver. francês, Então. e, assim, é impactante, né? Existe uma rejeição até hoje ao Fanon lá. Eu acredito que o CC é a mesma coisa, né? O ponto é que, na época, ele funda o movimento da negritude lá com o Senghor, né? E eles têm uma divergência, né, gigantesca de para onde a negritude iria, né? Qual o caminho iria tomar. Então, assim, é um ponto que a gente tem que parar para analisar. Sinceramente, eu não sei qual é a recepção do César. É assim que se pronuncia, né? Eu pelo menos falo Césaire, né? O nosso amigo que fala um francês melhor e pode me dizer se essa Ô, escrita Rafael, daí. Tá Rafael, certinho. É assim que fala. Césaire? Então, justo. Sim. M. Césaire, né? É, o nome dele tem acento? Se pá É, que é M. Césaire. Emir, pode ser, né? M. Não Tá, sei. César. Deixa eu ver se eu acho aqui. é M. Césaire. Porque M. César. É que se tiver Porque acento agudo aqui no E, né? Vai ser Emir, não é? Vai ser fechado, isso. Justo. M. Césaire. é perfeito, M. César. É, aqui, ó, nessa biografia, tem algo que eu li para a galera no encontro passado, talvez seja o ponto de voltar a ler aqui, né? Que ele está falando exatamente dessa relação Sartre, M. César, movimento da negritude e tudo mais. Viu o que é dito aqui, né? Tal qual Fanon, Sartre foi seduzido pela interpretação da negritude feita por César, que privilegiava uma autoinvenção existencial em detrimento do retorno romântico de Senghor a um eu dentro de um conjunto objetivo de tradições negras africanas. O modus operandi do poeta, o modus operandi da poética de César, é claro, lembrava as subversões do surrealismo, mas ali não se tratava de uma questão de jogo gratuito, e sim de uma questão do poeta descobrir e tornar-se o que ele é. Ao mesmo tempo, a poesia de César defendia Sartre, continha as sementes de uma nova universalidade na qual a raça é transmutada em historicidade. E a negritude já não é um estado, nem mesmo uma atitude existencial, mas sim um tornar-se. Aí ele coloca aqui, o Feu Negro era mais do que um exercício de crítica literária compassiva. Era uma homenagem na cabeça de Sartre à força revolucionária da negritude. Ele, né, ela, tá ele aqui, tá? Ele se tornaria um dos documentos distintivos do movimento da negritude.
certamente seu manifesto mais importante por parte de um escritor branco europeu. Diversos de seus temas reapareciam na obra de Fanon. A resistência negra ao olhar branco, a centralidade da linguagem no funcionamento da opressão social, o modo como a autoafirmação cultural ou a etnia serve de preparação para a luta coletiva. Doido. É isso. Cara, assim, tem mais uma outra parte, mas eu acredito que não. Vocês querem escutar? Mas isso aqui, esses 2 parágrafos já são suficientes para denotar, né, a influência do Césaire, né, nessa questão da linguagem, como o Sartre também, né, no Orfeu Negro denota. O Fanon, ele critica, tá? Ele vai criticar isso aqui no Pele Negra e Máscaras Brancas e tudo mais. Beleza? Gente, podemos prosseguir? À vontade. Tá. Se ninguém tem mais nenhum comentário, pergunta, observação, a gente segue. E quem tiver, é só falar, tá, gente? Por mais que exista um... Desculpa, ele subiu demais aqui. Por mais que exista um Gilbert Grant, não sei como se pronuncia, né, que escreva em patuá, é preciso reconhecer que se trata de algo raro. Acrescentemos, aliás, que o valor poético dessas criações, é bastante questionável. Por outro lado, existem verdadeiras obras traduzidas de Wolof ou de Fuller, e acompanhamos com muito interesse os estudos de linguística de Jacques Antiope. Esse cara aqui é o mesmo cara que, né, escreveu muita coisa, velho. O Diop aqui. Não há nada equiparável nas Antilhas. Não há nada equiparável nas Antilhas. A língua falada oficialmente é o francês. Os professores monitoram de perto as crianças para que o crioulo não seja utilizado. Não trataremos aqui das razões invocadas. Ao que parece, o problema seria o seguinte: nas Antilhas, como na Bretanha, existe um dialeto e existe a língua francesa. Mas isso é enganoso, pois os bretões não se consideram inferiores aos franceses. Os bretões não foram civilizados pelo branco. Recusando-nos a multiplicar os elementos, incorremos no risco de não definir nosso foco. Ora, é importante dizer ao negro que a atitude de ruptura nunca salvou ninguém. E se é verdade que devo me libertar daquele que me sufoca, porque realmente não consigo respirar, permanece a evidência de que é insalubre enxertar no substrato fisiológico dificuldades mecânicas de respiração. Um elemento psicológico, impossibilidade de expansão. O que isso implica? Basicamente o seguinte: quando um antiliano bacharel em filosofia opta por não disputar uma vaga do docente, tendo em vista sua cor, digo que a filosofia nunca salvou ninguém. Quando um outro insiste em me provar que os negros são tão inteligentes quanto os brancos, digo, tão pouco a inteligência nunca salvou ninguém. E isso é verdade, pois se é em nome da inteligência e da filosofia que se proclama a igualdade dos homens, é também em nome delas que se decide pelo extermínio desses mesmos homens. Nossa. Pessoas. Temos aqui um parágrafo, né? Bem, não que os outros não tenham sido contundentes, mas esse daqui é bem contundente. João, tu queres começar comentando? Pode ficar à vontade, viu? Cara, que parágrafo cabuloso, cara.
não, praticamente foi. Que nós vemos hoje na universidade. Não parou ainda não isso. Não parou ainda no Brasil isso. A universidade é branca, pô. Complicado, mas é, é difícil a gente dizer isso, mas é necessário dizer. Tem uma citação lá no meu trabalho que eu falo sobre a máscara que tampa a boca, né? Se tampa a boca, tampa a linguagem, né? E aí a boca é o instrumento de resistência, né? Por onde passa todo o conhecimento que vem de dentro da mente. Não desmerecendo Libras, Braille, mas imagine quando a filosofia ela aparece como esse instrumento de extermínio desses mesmos homens, né? E quando é que esse extermínio ele se virou para cima daqueles que exaltaram a própria filosofia branca, necessariamente? Digamos, a gente está falando aqui da filosofia se virando para o negro, contra a nossa negritude, negridade, né? Mas eu gostaria de refletir um pouco sobre é, seria necessário pensar que em matéria de extermínio ela também a pura filosofia em si, sem ser uma apologética do Ocidente, a filosofia em si mesmo, tá? Como vontade geral, ela ela extermina brancos e negros ou somente negros? Na minha defesa aqui, eu digo que ela, quando vai exterminar, ela em si, sem ser heideggeriana, sem ser nietzscheana, hegeliana, berkeliana, agostiniana, não. Ela em si, o papel dela realmente é fazer a gente se perder para depois nos encontrar, ou ela só faz isso com o negro? Então, digamos, acho que o Fanon, eu posso até errar, mas eu acho que nesse final aqui, ele dá uma baita aula do que a filosofia é capaz de fazer, no sentido de quando ela é filosofia em si, e não para o serviço de uma raça superior. Porque eu creio que, por mais que a gente pense na origem da humanidade na África, mas a filosofia ela salta aos nossos olhos, como diz a professora Fernanda Bolhões, ela escorre pelos nossos dedos, saindo dos nossos dedos, escapa, e ela, aonde ela quiser pousar, ficar ali, e alguém quiser amar o conhecimento, como dizia o Roger Garaldi, filosofia, paixão pelo saber, aí ela realmente ela não poupa, como diz aqui em Natal, não poupa a carne, não poupa a pé. Ela, se ela tiver que pisar, ela pisa. Não para destruir, mas para dizer assim, olha, fica aí no seu lugar, porque você agora vai pensar. E Fanon, ele me dá essa dimensão. Diz assim, o branco ainda não acordou para o que a filosofia também pode fazer com ele. Tá? Se usaram ela para tentar nos morder, nos engolir, a, a gente ressurgiu do nada. Então, é para mostrar como ela nos ensina também a usar a nossa linguagem negra para surpreender filosoficamente aquele que pensava que a filosofia era somente branca. Sim, sim, sim. Mas o que é isso, né? O Fanon, ele fala do Diop aqui, né? E, se eu não me engano, ele é responsável, né, o Diop, por mostrar que muitos pensadores, né, que eram gregos ali no milagre da filosofia, o milagre grego, eles foram estudar no Egito, no Antigo Egito, né? E não foi pouco tempo, eles passaram coisas de quase 2 décadas estudando, e quando voltaram, eles acabam fazendo uma coisa chamada filosofia, né? Desenvolvendo uma prática, né, intelectual
que se chama filosofia, que eles deram o nome de filosofia, né? Eles, no caso, Pitágoras. E aí a gente tem que entender que até o próprio Pitágoras foi para o Egito. Platão foi para o Egito. Os caras passaram o quê? 16 anos, né? 20 anos, 14 anos. Gente, some aí, né? Graduação, mestrado e doutorado. Dá quantos anos em média? Né? Dá 10 anos, 12 anos, 14 anos, dependendo do tempo que você leva para concluir cada etapa, né, dessa formação. É basicamente o que eles passaram estudando no Egito. E quando voltaram fazendo essa coisa aí que chamaram de filosofia. Mas, na verdade, é uma atividade, né? Existe, obviamente, dentro desse escopo, várias discussões. Dizer que filosofia não é, né, cosmovisão, filosofia não é perspectiva de mundo, né? Ok, eu compro isso. Mas de onde veio essa atividade? Veio mesmo dos gregos? Né? Mas por que os gregos foram todos estudar ali no Egito, nessa época? Né? Então tem isso, né, que o João trouxe aqui. Brasil. Então, é sempre bom revisitar o texto, né? E aí a gente acaba pensando umas coisas diferentes da primeira leitura, né? E aí, agora quando eu leio essa parte, isso me chama a atenção por causa da questão sartreana, né? Que a gente estava debatendo sobre o projeto de humanismo e etc., sobre a boa-fé e etc. E aí, como que isso aí, de certa forma, critica o Sartre, né? Tipo, de certa forma, a questão da escolha, né? Porque não seria a filosofia, o simples projeto, a questão da escolha, que resolveria o processo, né? Tem uma condição mais imanente relacionada a ela, né? E isso é muito interessante porque eu tenho essa visão, essa ainda, por enquanto, a minha leitura, vai que ela muda depois, mas de que o Fanon, toda a sua obra, mesmo nos seus escritos políticos e nos seus escritos clínicos, ele tem um projeto filosófico, sabe? Sempre me encuca muito de como todos os livros dele, as principais obras, terminam citando o novo humanismo, né? O ano 5 termina falando sobre o novo humanismo, Pele Negra termina sobre o novo humanismo, Condenados, antes do capítulo 5, né, que são os casos clínicos, termina falando sobre o novo humanismo, ou seja, o cara tem um compromisso filosófico, um projeto filosófico que envolve uma questão ética e ontológica, né? O termo que eu roubo do Erisson aí, que é o ontopolítico, né? Então, eu acredito que o Fanon tem esse projeto ontopolítico do ser no mundo, né, do ser humano e tal. E como que, ao mesmo tempo, o cara é, tá apoiando nesse parágrafo a questão da filosofia não ser o bastante, né? Eu acho que essa é a grande coisa que ele traz lá pra gente no Condenados à Terra, quando ele está discutindo sobre o intelectual colonizado, e a dificuldade que o intelectual colonizado tem de descer ao povo, né? Quando ele está criticando a vanguarda intelectual, nos movimentos e etc., ele deixa bem claro de que o intelectual colonizado tem essa dificuldade de acesso às questões do povo. Muito pela forma qual ele se formou, né, no seu pensamento, com os seus as ferramentas europeias, a qual ele também fala de se utilizar, né? Ele não tá falando para jogar tudo no lixo, tudo mais, né? Ele não cai nesse eufemismo da coisa. Mas é tão interessante pensar de que como que o Fanon é um cara da praxis, sabe? O Fanon é indistinguível da praxis. E quando ele está falando isso, é muito de pensar de uma praxis da filosofia, uma filosofia política ativamente é, ética, sabe? Uma ética prática. E isso eu acho muito fundamental para entender o Fanon, sabe? Porque a boca das pessoas ardiam para chamar o Fanon de filósofo muito por causa disso, da praxis revolucionária e clínica dele. Ele não ser o cara, o intelectual filósofo dentro da academia, escrevendo seus artigos, publicando seus livros para outros filósofos lerem, né? Ele é um cara que estava na Argélia, atendendo, lutando, escrevendo jornal para poder divulgar para o pessoal a causa da Argélia, né? E aí eu acho muito Isso. foda. Mesmo que ele tenha um projeto filosófico, ele entende que projeto filosófico sem praxis não é nada, sabe? E aí achei uma certa batida no Sartre, mesmo que eu sei que o Sartre tem suas ações humanísticas pelo mundo e blá blá blá, mas tem uma categoria diferente, né? O que o nosso amigo Fanon tá fazendo pela liberdade e o que o Sartre tá fazendo pela liberdade, sabe? É isso. Perfeito, perfeito. Né? Eu acho que foi muito bem pontuado o que o Brice disse, né? Que é essa questão do Fanon ele ter um projeto filosófico que
começa aqui no Pele Negra, Máscaras Brancas, e que acaba atravessando, né, toda a sua obra, por assim dizer, que é muito curta, porque o Fanon teve menos de uma década para produzir, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, ele é publicado em 1952, e o Fanon vai falecer ali no final de 1961, né, em dezembro de 1961. Nesse curto período, ele publica cerca de 4 obras, e aí tem, né, os escritos que a galera vai reunindo, faz coletânea, e vai colocando lá, né? Entre eles tem Por uma Revolução Africana, né, os escritos políticos ali, que traz as conferências, os textos que ele publicava lá no jornal revolucionário, né? Em que o Fanon ele vai desenvolvendo essas ideias, vai desenvolvendo esses pontos, né? E, obviamente, os livros que ele publicou, Coordenadas da Terra, Quito da Revolução, tem mais algum que está me fugindo à mente, né? Que são cerca de 4 livros e mais O Alienação 2, Alienação e alguma outra coisa, e que é a dividido em 2 aqui Alienação no e Brasil. Alienação e Liberdade, isso, Alienação e Liberdade, né? Que são os escritos psiquiátricos. Por todo isso, por toda a sua prática filosófica, revolucionária e psiquiátrica, clínica, por assim dizer, se tem uma coerência na prática do Fanon no seu projeto teórico, que é de humanizar as pessoas. E é incrível, porque ao mesmo tempo que ele fala que tem que se tratar, né, o sujeito colonizado, ele diz que também tem que se tratar o colonizador, né, porque ambos estão, por assim dizer, doentes, né, do ponto de vista, né, psiquiátrico. Ambos estão presos no seu narcisismo. E isso, para o Fanon, é um ponto de como ele enxerga a realidade, essa tensão entre metrópole e colônia, né? Talvez por ele ter sido um antiliano, né, que foi criado para ser francês e descobre que ele nunca vai ser de fato francês por conta que a noção de humanidade estabelecida pelo humanismo ali não é suficientemente larga para aceitá-lo enquanto ser humano, para que ele tenha um tratamento humano. E isso é tido, né, para ele de tal forma que é velado. Não é que ninguém chega, né, que alguém chegue para ele, um policial diga, não, você é menos humano, etc. Mas na hora de ser tratado, ele sabe que ele é menos humano. Na hora de se relacionar com os outros, ele sabe que é menos humano. Então, o Fanon ele tem essa noção, né, e ele tenta trazer isso aqui, e como isso traz, né, acaba incorrendo em patologias para essas pessoas, né? Então, note que tem um projeto, o Fanon. Esse projeto é de cunho filosófico, prático e clínico. Não é à toa que a crítica que ele faz à psicanálise e até mesmo à psiquiatria é uma crítica voraz, né? A sociogênese, a noção de sociogênese, o conceito de sociogênese, ele desloca a questão do indivíduo, do biológico, né? Não, esse indivíduo é doente porque ele já tem tendências biológicas, né, de vir tornar-se doente, e não porque o meio social, né, cultural, histórico dele o faz adoecer. O que o Fanon faz aqui é dizer que não, ó, tem um fator aqui social, histórico, cultural, que está levando esses indivíduos a, né, desenvolver patologias, está levando esses indivíduos a terem, né, a entrar nesse estado patológico. E é preciso a gente tratar o indivíduo sem sombra de dúvidas, mas a gente precisa transformar o meio que os levou a adoecer. Senão a gente vai estar, né, obviamente não estou falando com as palavras do Fanon, mas senão a gente vai estar tentando enxugar o chão com a torneira aberta, né? É você tratar, isolar a pessoa, tratar ela, e quando colocar ela de novo naquele meio, ela vai voltar a adoecer, porque o meio é que a leva ao adoecimento. Enfim, gente, isso só foi para pontuar, tá, o que o Brise falou. O Rafael caiu, saiu, não sei se precisou. Estão satisfeitos? O Rafael não, foi o Ronald, desculpa.
Estão satisfeitos? A gente pode seguir a leitura? Por mim, sim. Então vamos. Gente, vocês gostariam de ler? Se alguém quiser ler, é sem problema. Caso contrário, eu seguirei lendo. Gostaria de ler. Ah, então fica à vontade aí. Lê comigo mesmo, cara. Aonde isso aí é antes, né? Antes de prosseguir, Beleza. Show. Valeu. Vamos lá. Antes de prosseguir, realmente antes de prosseguir, parece-nos necessário dizer algumas coisas. Fala aqui, por um lado, de negros alienados. Abre aspas, fecha, mistificados. E, por outro, de brancos não menos alienados. Mistificadores, mistificado, abre e fecha aspas. Parênteses, quer dizer, se existe um Sartre ou um Verdier, o cardeal, para dizer que o escândalo da questão negra já perdura há demasiado tempo, só se pode concluir pela normalidade de sua atitude. Também poderíamos multiplicar referências e citações e demonstrar que, efetivamente, abre aspas e fecha aspas, preconceito de cor é uma idiotice, uma iniquidade que deve ser erradicada. Aí eu vou participar. Eu falei disso aí, viu, do preconceito de cor. Rapaz, esse preconceito de cor ele é perigoso, porque a Denise Ferreira da Silva, desse livrão aqui, ó, muito bom para a galera ler, A Ideia Global de Raça, ela vai dizer, em outras palavras, tá? Que esse preconceito de cor, ele se estende na poética do corpo. De modo que ela vai dizer que há, na Europa, dois tipos de eus. O eu afetivo, o eu afetável e o eu transparente. Quem é o eu transparente? Já está dizendo, o eu branco, lapidado, onde o corpo dele não se adapta ao trabalho pesado, onde a ideia dele de crença vem pelo Deus branco, porque ele é branco, ele é imagem e semelhança desse Deus. Já o negro, o hispânico, o indígena, é mais escuro, mais avermelhado. O hispânico tem um cabelo preto, o corpo é branco, mas o cabelo é preto e já não é um branco original. E aí ela vai dizer que esse aí é o eu afetável, porque ele é ligado e adaptado ao trabalho pesado, e não ao trabalho do pensamento. Ele é adaptado ao negócio e não ao ócio. E aí eu falei isso para os alunos, né, 2 dias antes, sobre a questão da diferença entre racismo, preconceito e discriminação. E é interessante a gente poder tocar nesse assunto, porque o preconceito de cor é a arma do engolfamento, certo? A arma do esconderijo dos outros crimes contra nós. De maneira que eu tenho amigos na África que eles dizem lá em Moçambique que alguns negros foram ensinados a dizer que quanto mais claro ele for, ele é mais gente do que o que é mais preto. E eu enfrentei isso. Na minha família é uma família de negros, e a gente cresceu com esse preconceito de cor, por isso que ele põe a aspa, porque é uma idiotice muito grande, é uma doença mental. Você julgar que é gente e que é mais gente pela tonalidade da pele. De modo que a gente percebe que quando a gente julga que menos melanina na pele é o símbolo de que somos mais gente, mais humano, quanto mais melanina na pele, mais defesa contra a insolação, câncer de pele, outras coisas.
E aí é um idiotice muito grande você referenciar a vida do ser humano, do negro, né? Principalmente o pele negra com máscara branca, o negro que discrimina o outro negro, né? O negro que diz que não houve escravidão, o negro que diz que tudo que se fala de história sobre escravidão, como foi falado de 2018 a 2022, terrível isso, né? Isso jamais vai sair da minha mentalidade, porque é muito complicado. E você botar isso para o cara representar a cultura de que não houve quilombo, não houve destruição em massa do preto, tudo consequência do preconceito que começou da cor. Por isso, eu reitero a frase que eu disse no início dessa live. A miscigenação foi uma arma poderosa para dizer que não havia preconceito, para dizer que não havia originais. E aí, toda vida que diz assim, rapaz, aqui tem um negro retinto, original, com dialetos iorubanos, Jeje, Nagô, Fon, vários dialetos, a galera ficaria com medo desse povo tomar conta do país. Mas, né, estamos vigilantes, mesmo que a gente esteja diante do olhar sanguinário do vigia. Racionais. Perfeito, João, perfeito. Aí, ó, colocando racionais, traçando a linha de raciocínio, né? Bem interessante. Assim, gente, esse é um parágrafo, né? Bastante contundente, porque o Fanon ele diz, olha, antes de prosseguir, né? Eu tenho que dizer alguma coisa aqui, eu tenho que falar algumas coisas, né? E aí ele diz que fala, por um lado, dos negros que são alienados, e aí esse termo alienado para o Fanon, né? Para o Fanon, a gente sabe que ele tem várias conotações, certo? E alienação, para ele, muitas vezes quer dizer que é uma pessoa que sofre de algum tipo de patologia, né, psicológica. Essa patologia, né, pode vir a ser uma neurose, pode vir a ser uma esquizofrenia, enfim. Mas nesse caso, por que esse negro alienado? Ele é alienado porque ele sofre do complexo de inferioridade, certo? Ele, ele toca aqui, acentua no Pele Negra e Máscaras Brancas de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma assim enfática, né? E aí ele vai falar também do outro lado, né, de pessoas brancas, né, não menos alienadas. Por quê? Porque se um sofre de complexo de inferioridade, é porque o outro lado sofre de um complexo de superioridade. Que isso daqui vai chegar no que a gente chama do duplo narcisismo, né, fanoniano lá, certo? Então, são mistificadores, porque eles que criam essa mística diante das pessoas negras, dos corpos negros, mas eles também vão ser mistificados, porque vão ser olhados por essas pessoas negras como sendo superiores, certo? Então, olha como a coisa se dá aqui, né? E aí o Fanon continua. Se existe um Sartre, né, um Verdier, um Cardial, para dizer que o escândalo da questão negra já perdura há demasiado tempo, né, só se pode concluir pela normalidade da sua atitude, né? Também poderíamos multiplicar referências e citações e demonstrar que, efetivamente, o preconceito de cor é uma idiotice, uma iniquidade que deve ser erradicada, né? Acho que ninguém aqui briga com isso, mas o ponto todo é o que o Fanon está falando aqui, né? O escândalo da questão negra já perdura há demasiado tempo, né? E mesmo que hajam pessoas, como na época dele era o Sartre, certo? Que venham a falar isso, parece que não houve um poder de transformação profunda na sociedade, né? Dos seus valores, do modo de ação das suas instituições, que fizesse, ao menos, isso diminuir. Brise? Então, só pensando, é que você falou sobre o complexo de inferioridade, na hora que você estava começando a falar, foi assim, a patologia provavelmente que ele ia falar era complexo de inferioridade. E aí você falou sobre o complexo de Era o quê? superioridade, o complexo de inferioridade, né?
Aham. Eu não sei se a internet aqui tá boa, perdão, mas se estiver falhando, você me avisa, tá? É complexo de É, inferioridade em relação ao negro e superioridade em relação à pessoa branca. então. Mas o que eu acho interessante é só porque, como o Fanon cita o Adler, né, diretamente no Pele Negra, que é o cara que cria toda a filosofia em volta, quer dizer, na verdade, a análise, né? Toda a psicanálise em volta do complexo de inferioridade, ele vai. Para ele, o complexo de superioridade é um complexo de inferioridade. Certo? É a pessoa tentando parecer superior para poder diminuir a agonia da inferioridade, sabe? E aí, eu não sei até onde que essa influência adleriana vai no Fanon para ele partilhar essa visão, sabe? Porque quando a gente está pensando, o Fanon, quando a gente pensa, por exemplo, a prática clínica dele, né? Atender franceses torturadores e argelinos da frente de libertação ao mesmo tempo. Ele tem um olhar sutil sobre as patologias, tanto do lado colonizador quanto do lado colonizado. É, e eu acho que como que ele vê essa questão da angústia, sabe? E a produção dela dentro do sistema colonial, sabe? De ambos dos lados. O que que ele estaria pensando sobre o complexo de Freire? Porque como ele coloca, né? Os brancos são mistificadores e mistificados, sabe? O duplo narcisismo é exatamente essa prisão simbólica, né? Epistemológica, mas para ser mais correto, assim, epistemológica e ontológica, não tem como distinguir os dois aqui, é do ser branco e do ser negro, sabe? E como que será que o Fanon, isso é uma pergunta que eu ainda eu tô me deitando ainda sobre os escritos clínicos dele, né? Ainda não absorvi o suficiente. De como que ele veria esse complexo de inferioridade no branco, sabe? Porque a gente entende que o duplo narciso vem desse processo do branco como dominador, de pegar suas não virtudes e decair elas sobre o negro. Então, o feio, o tarado, o perverso e etc., decai sobre o negro porque ele está no papel de dominador, certo? As relações de força permitem com que ele se utilize da sua violência para criar os valores em processo, né? Da situação colonial. Como é que será que o Fanon veria essa noção do complexo de inferioridade dentro da questão colonial, sabe? No lado do branco, sabe? Já que ele é um mistificador e mistificado, sabe? Me veio essa questão aí, porque ele cita o Sartre, ele cita o Verdier, mas ele fala no ano 5 sobre a questão da minoria europeia que ajuda os colonizados, né, com, por exemplo, levar remédio, levar armamento, levar algumas coisas. E ele fala que elas são essenciais, sem eles não teria a Revolução da Argélia. Mas ele fala também como que eles se sentem desconfiados, tá ligado? Tipo assim, ou revoltados, porque às vezes os argelinos iam na farmácia e não conseguiam voltar com nada. A polícia ficava em volta, os caras tinham que passar informação, um tanto de coisa, e um branco ia, ele pegava tudo e trazia pra dentro da frente de libertação. E o pessoal fala assim, mas que caralho, como é que pode um trem desse, né? Tipo assim, olha a situação que temos. E mesmo o cara ajudando, eles não permitiam isso acontecer, sabe? Então, pensar com a inferioridade pro Fanon, só que do lado do colonizador. O que seria isso, sabe? Sim, sim. Não, Brice, é porque eu acho que cortou aqui durante algum momento da tua fala para mim, mas tu estava falando sobre que o branco também sofre de um complexo de inferioridade, seria isso? Isso, não, perdão, eu falei, não sei se minha internet estava ruim, mas se tiver de fato ruim, você pode me interromper, tá? Eu tô ouvindo você tranquilo, pelo menos. Mas, sim, a coisa do Adler é que não existe um complexo de superioridade, sabe? O complexo de superioridade, ele é, na verdade, uma resposta ao complexo de inferioridade. Porque o Adler está saindo dessa pressuposto de uma fratura existencial dada pelo complexo de Édipo, porque ela não é superada, de certa forma. Né? Isso seria a fundamentação da neurose, da psicose, da histeria, da fobia, etc. Mas de que toda tentativa narcísica de se manter superior é uma demonstração da inferioridade. É um exercício constante da neurose para se provar superior diante da inferioridade, sabe? E se o Hum, Fanon cita isso textualmente, como que ele veria a inferioridade no branco, sabe? O exercício do poder do branco, da dominação do branco, do colonizador, no exercício dessa violência, sendo ele inferior também, e no tentando caso, negar no, essa inferioridade, né? no caso esse complexo de superioridade, na verdade, É o de inferioridade. é um de inferioridade disfarçado, Isso. porque É porque ele vai
Só Pode falar. eu finalizo rapidamente. Eu acho que a grande coisa que o Fanon está querendo dizer, de fato, é de que a violência colonial, a forma como ela perpetua o corpo do colonizado, faz com que ele seja forçado a aceitar a sua condição ontológica de inferior. E o branco, é a questão do duplo narciso, né? E o branco, como está no lugar de dominador, e ele pode colocar os valores dentro da episteme, ele que se coloca no lugar do benfeitor, do virtuoso. Só que isso, na verdade, é ele negando as suas próprias não virtudes, as coisas que ele sabe que está lá de fato, sabe? Que seria seu lugar de inferioridade, a sua angústia. Então, isso é uma leitura psicanalítica, né, do Fanon, né? De entender o duplo narciso como essa face também do branco não conseguindo encarar as suas próprias não virtudes, sabe? Perfeito, perfeito. Show. Perdão se ficou confuso por causa da internet ou por causa da fala, tá? Não, não, não. Tá ótimo, tá ótimo. Acho que é uma ótima contribuição, certo? Até porque pensar dessa forma, né, traz consigo que, né, a questão do racismo e de como, né, ambos, ambos os sujeitos são neuróticos, são né, complicados de lidar. Enfim, podemos prosseguir. Vocês querem fazer mais alguma questão, alguma colocação, observação, pergunta? Eu só ia colocar que os dois são neuróticos, e de fato tem uma passagem do Condenados que fala que eu adoro muito, que ele falando sobre o colonizado invejoso, né? Mas ele fala do branco que ouve, que vê, na verdade, né, no olhar enviesado, e ele fica sempre preocupado, e eles querem tomar nosso lugar, sabe? Então o branco sempre sabe que se ele desse a chance, ele seria deposto, sabe? E isso transforma nele também num neurótico, sabe? E, tipo, o Fanon já anuncia essa condição patológica do colonizador também, sabe? Acho muito interessante. Perfeito. Bem, seguimos? Vamos seguir? Tranquilo, à vontade. Cara, olha o que o Fanon faz aqui, né? Ele pega o Orfeu Negro, que é, né, o comentário, né, do Sartre ali para introduzir a, como é que se diz? Introduzir lá no livro do Exazé, né, isso, e do Senghor, de poética, e ele cita logo o início, o primeiro parágrafo, né, desse texto, né? Sartre inicia assim seu Orfeu Negro. O que esperáveis, né, que acontecesse quando tirasse as mordaças que tapavam estas bocas negras? Que vos entoariam louvores? Essas cabeças que vossos pais haviam dobrado pela força até o chão? Pensáveis que se reerguessem, que lereis a adoração em seus olhos, né? Não sei. Olha, foi não comentar a parte. Não sei, mas digo que aquele que busca em meus olhos outra coisa além de um questionamento incessante deverá perder a visão. Nem reconhecimento, nem ódio. E se solta um grande grito, de modo algum ele será negro. Não. Da perspectiva adotada aqui, não existe questão negra. Ou pelo menos, se existe, os brancos só se interessam por ela por mero acaso. É uma história que se passa na escuridão e será necessário que o sol que transumo ilumine os cantos mais recônditos. Eu posso continuar ou a gente pode parar para comentar aqui? Né? Primeiramente é o Sartre, comentando essa passagem do Fanon, certo, gente? Deixa eu só. Estão me escutando? Tá. Espera aí que. Espera aí, eu sei que está falando, mas está saindo som no meu computador.
Tem que colocar o fone de novo. Fui tirar para. Não deu muito certo. Justo. Ah, não, era só pra você te perguntar se estava te ouvindo, a gente estava te ouvindo, sim. Oi, pode falar agora. Eu só falei que a gente estava te ouvindo. Ah, beleza, beleza. Bem, vê só, né? Primeiramente, tem um site com né, essa abertura aí, o Orfeu Negro, que até tem um livro que eu estou para comprar esse livro, estou procrastinando bastante para comprá-lo, e não comprei ainda na Amazon, que ele fala exatamente da questão da condição, né, judaica do judeu e a questão do negro, como o Sartre colocando, né, a questão do negro junto com a questão judaica. O Fanon ele até chega a tratar disso, tá, gente? Não é do mesmo modo e não é da mesma forma. E aí ele já coloca aqui esse ponto que é exatamente em relação, né, a será que ele vai, né, a relação do Sartre aqui, que é falar para os próprios franceses, né, tipo, o que é que vocês estão esperando que acontecesse quando vocês tiraram? Beleza, beleza. O que é que vocês estão esperando que acontecesse quando vocês tiraram a mordaça da boca das pessoas negras, né? Que elas fossem falar bem de vocês, né? Que essas cabeças que foram, né, dobradas pela força, pela violência até o chão, né? Vocês pensavam que elas iriam o quê? Né? Elas não iriam se levantar contra aqueles, né, que fizeram isso com elas, que aviltaram, né? E aí o Fanon ele não elogia necessariamente Sartre aqui, né? Ele diz o seguinte: não sei, mas digo que aquele que buscar em meus olhos outra coisa além de um questionamento incessante deverá perder a visão, nem reconhecimento nem ódio. E se solta um grande grito, de modo algum ele será negro. Não da perspectiva adotada aqui, não, né? Não da perspectiva adotada aqui, não existe questão negra. Ou pelo menos, se existe, os brancos só se interessam por ela por mero acaso. O que ele quer dizer aqui, minha gente? Pode falar. Acho que quando ele fala aí, ele está levando em consideração a questão do humano, além da cor, além do preconceito de cor. Porque o texto é um todo, né? O parágrafo, ele não pode fugir de outro contexto, até que ele mude de ideia, mas pelo menos é a regra que eu aprendi na hermenêutica, né? Senão vai ficar uma coisa desamarrada. Então, aí é bem interessante. O humano aí é além da cor, além do negro. Então, essa questão de você bater na tecla somente de dizer negro, 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 é uma idiotice, porque assim, o que transcende a nossa cor é a nossa existência como ser biológico, um ser que sente. É, a radiografia dos meus ossos é da mesma cor da radiografia do osso do outro branco, de uma pessoa branca. Então, nós somos por fora diferentes, mas por dentro, biologicamente, somos iguais. Nós sentimos, choramos, nós aprendemos, nós prestamos atenção, nós nos angustiamos, nós temos ódio também, né? Nós também podemos perder a visão, né? Mas também nós podemos ampliar a visão, né? Por isso que eu reitero dizendo uma frase, né? Quando eu vim lá da África, dizia São Gomes, fui vendido no mercado branco, simplesmente uma carga negociada com o mercado branco, né? Aí ele faz, ei brother, né? Será que ainda está mesmo assim? Será que ainda continua assim, né? Então é o humano que está gritando, né? Diz o Walter Benjamin que
é a história dos vencidos que vai vencer, não a história dos vencedores. Valeu. Perfeito. Lise? Então, eu sigo o João nessa leitura, assim, da noção de humano. Eu acho que essa parte dele é uma relação meio do Ponty, assim, pensar a relação do corpo, sabe, imanente, sabe, o sofrimento e angústia humana. Eu acho interessante, eu fiquei lendo várias e várias vezes, assim, para tentar achar, porque não é um parágrafo fácil a escrita dele, né? Porque essa aqui é uma questão que eu achei interessante, que ele coloca no questionamento incessante, né? Se você buscar alguma coisa em meus olhos, além de um questionamento incessante, sabe? Essa questão da angústia, sabe? Aquela parte do Pereneiro sobre o não ser, né? Isso que a zona do não ser é ser jogado num barranco, alguma coisa desse tipo, né? Não me lembro certas palavras, mas tem uma relação angustiante com essa questão do indeterminado. Só que o que existe para o negro é um campo determinado, né? Um campo essencializado de uma identidade que é subalterna, né? Então, acho que é por isso que ele está falando que não existe a questão negra, porque essa questão negra é, é epistemológica do branco, sabe? Tipo, ela é criada pelo branco. E o grito do negro não seria para isso. O grito do negro seria pela sua condição humana, né? E aí, sobre a parte do questionamento, acho que eu cheguei a falar exatamente, que foi que a questão neurológica, a gente está falando sobre neurose e patologia, né? De como que essa condição de estar determinado causa neurose. Porque tem uma questão muito importante, assim, na psicanálise, né? Tipo, quando a gente está fazendo análise, etc., sobre a má interpretação do outro, né? O Sartre vai falar sobre isso também, de que a gente tem medo de ser mal interpretado ou, às vezes, ser muito bem interpretado. Pois se nós, aí é a coisa do Hegel, né? Se nós somos aquilo que o outro diz que nós somos, se só existe um reconhecimento, eu só posso ser numa intersubjetividade e o outro vai me definir como algo que eu desconfio que eu seja. Então, por exemplo, se o mundo todo me diz que eu sou subalterno, que não sou humano, e isso me traz uma desconfiança da realidade, quando esse outro vem a mim e diz que eu de fato sou isso, ele está me dando uma confirmação da realidade, sabe? E isso é essa zona de ser, não a de não ser, mas a de ser um ser subalterno, faz com que ele seja altamente neurótico. Porque ele precisa se provar ao outro, é o complexo de inferioridade, né? Ele precisa se provar ao outro como um não ser. O não ser aquilo que você está me determinando, sabe? E aí, pô, esse parágrafo é cabuloso, mano. Porque, Sim. igual ele falou, não é nem reconhecimento nem ódio, cara. Ele tá angustiado com a situação de não conseguir transcender a sua definição ontológica como ser subalterno, sabe? Muito, muito foda esse parágrafo, cara. Perfeito. João? Concordo também, né? Em análise prática, a gente podemos até pensar o jogo contrário. Quando quando o Fanon, ele, ele pode até ter pensado nisso, não sei, né? A gente está aqui para aprender, mas quando é que ele passou por uma situação de racismo, que ele também não pôde é, expressar sua neurose também, revidar, tá? Porque ele pegou em arma para defender um país que, quando chegou lá, o que é que aconteceu? Você não é francês, você é martinicano, né? E se a guerra fosse dentro da Martinica, algum branco iria defender a colônia francesa, né? Negra francesa? E isso acontece demais no nosso cotidiano, cara. Por exemplo, essa semana eu ia para o UFRN aqui, que eu estudo, faço filosofia também lá. Aí eu estudando, deu vontade de eu voltar, no trânsito muito pesado, aí perdi o tempo, fui almoçar, fui lanchar numa lanchonete. E é bem bom que isso que eu vou falar agora esteja bem presente para todo o Brasil ver e alguém que possa também agora ver que isso é verdade mesmo. Ia passando um sujeito é, um pouco branco, um pouco negro, meio misturado, talvez ele se veja mais humano do que o negro. Eu sou um negro, né, descendente de indígena. E eu estava conversando com um senhor, um rapaz,
com a sua esposa, a gente num papo bem geopolítico mesmo, e simplesmente o cara se revoltou mesmo. Veio até mim, olhou para minha cara, me encarou, e já veio na situação de querer me socar, dar um soco em mim mesmo. E já veio com o braço para querer me dar uma gravata. E minha única situação no momento foi dizer assim, cara, meu, eu estou estudando racismo, estou estudando sobre memória, e o Porriquet vai dizer que eu estive dentro dessa história. Fala a verdade que eu estou dentro dessa história. Eu estive lá. E aí o cara, quando veio para cima de mim, que eu comecei a dizer, não vou devanear demais, não, vou ter que me defender. Ele disse, e se eu te batesse e te desse um soco na cara agora? E já veio para me bater mesmo. Porque ele não aceitou o negro discutindo política, cara. Independente dele estar drogado, dele estar bêbado, ele veio com atitude racista. Aí peguei meu capacete, estava em cima da mesa, e disse, se você se aproximar de mim, aí o meu capacete vai responder pelo meu braço. Aí foi como ele foi embora. Então, olha como é interessante isso, cara. Nós vivemos numa época da gente poder pensar realmente quem de fato somos. Um negro ou um animal de tração para ser pisado, escoreado. E aí a gente pensa na primeira frase da Denise, né? Ela disse assim, quando nós nascemos, nossa geração foi embora. Está lá na introdução do capítulo 1º do livro. E lá na frente chega um soldado branco, diz assim, a gente vai bater porque é o papel do Estado, eu estou fazendo muito bem o meu serviço. E a Denise aqui não enfatiza que é um soldado branco nem negro, não. Ela diz, o soldado diz que é soldado do Estado. Eu acho muito bom que ela diz isso, para a gente não fomentar dizer que é apenas o negro ou o branco, mas é uma questão humana, humanitária, onde se matam muitos negros nesses recônditos do nosso país. Isso é inaceitável. Perfeito, é inaceitável mesmo. Certo, e infelizmente é algo muito recorrente em nosso país, tá? Muitas pessoas não aceitam que a gente tenha a capacidade, né, de ocupar alguns lugares, de desempenhar alguns papéis, de exercer, né, alguns papéis, como, por exemplo, de debater política, debater filosofia, de domínio sobre determinadas teorias, determinados conceitos, sobre determinadas técnicas, né? E, né, seja lá o estado dessa pessoa, um estado de drogado, lúcido, etc., a gente não pode tornar isso aceitável, né? A gente não pode simplesmente dizer que isso é algo coerente e desejável, porque porque não é, né? Não é. Então, solidariedade a ti, João, e seguimos, tá, cara? Seguimos porque, apesar de tudo isso, a gente ainda está aqui, né? A gente continua lutando, continua fazendo, continua estudando, produzindo, certo? Para criar uma realidade diferente dessa. Uma realidade onde a gente não seja atacado, entendeu? Só por ser quem a gente é. Perfeito. Gente, são 22h05. O nosso trato é de ficar das 20 horas até as 22, a gente extrapolou 5 minutos hoje, certo? Mas eu gostaria de agradecer ao Rafael e ao Brise por estarem aqui, né, ao João também, porque foi muito enriquecedor a participação de vocês, as contribuições, os comentários, as perguntas que foram feitas, o debate que foi travado, certo? Eu acredito que assim, foi um encontro muito bom, entendeu? Eu aprendi bastante, diga-se passagem, né? Principalmente ali na parte do Deleuze, cara, foi interessante. Dá uma olhadinha ali no Deleuze. E aí, no mais, eu só estendo o convite, certo? Para o Brise, para o Rafael. O João já é de casa, já está aqui participando, certo? Para vir participar com frequência. Toda quarta-feira, estamos aqui das 20 horas às 22 horas,
para ler o Pele Negra e Máscaras Brancas. O projeto é a gente lê toda a biografia do Fanon. Vamos ler primeiro o Pele Negra e Máscaras Brancas, depois a gente pode ler Os Condenados da Terra, e aí a gente vai lendo, né, livro a livro, vamos entender, vamos debater o Fanon, vamos se aprofundar, e eu acredito que isso pode contribuir, certo, muito para as pesquisas individuais, para os interesses pessoais de cada um de nós, certo? E só vejo a possibilidade de se desenvolver, né? O João amanhã está lá defendendo, né? Está lá indo para a banca de qualificação dele, né? De mestrado aí profissional. O Bise, daqui a pouco, provavelmente vai estar entrando no mestrado aí, entendeu? Terminando essa graduação. Não sei como são os interesses do Rafael para o Fanon, mas acredito que também tenha esses interesses. Então, acredito que a gente pode contribuir um com o outro, a gente pode se desenvolver juntos, né? Como o próprio Fanon fala, né? Ou coloca, deixa essa menção para a gente, né? Não existe solução individual se o problema é coletivo, né, gente? Basicamente é isso, entendeu? Então, tipo, a gente tem que, na nossa coletividade, né, buscar construir soluções. Eu acho que esse é o ponto, né, que o Fanon traz para a gente como uma grande resposta possível da sua filosofia diante do problema factual desse mundo, né, que é, ainda assim, a gente não pode dizer que é pós-colonial, porque a coisa ainda está se dando, né? Os Estados Unidos invadiu um dia desse aqui a Venezuela para tirar o presidente do poder, dizendo que o cara era traficante, etc. Não apresentou uma prova e estava pegando petróleo aqui da Venezuela. Se isso não é colonialismo, meu Deus do céu, o que é então, né? Colonialismo e uma forma de imperialismo aqui ainda atuante e brutal. Enfim. Gente, muito obrigado. Vocês gostariam de falar mais uma coisa? Brise, Rafael, João? Eu ia só agradecer mesmo. Eu pretendo, ir, quando possível, participar. Eu acho muito legal ter iniciativas dessas, assim, com dos grupos de estudos que estão, assim, lendo texto, sabe? Tipo, discutindo parágrafo a parágrafo e tal, sobre o tema. É sempre muito divertido, sabe, fazer isso em conjunto. E ainda mais com a galera que traz contribuições tão interessantes, assim, tipo, todas as contribuições de hoje foram muito legais, assim, para poder pensar coisas. Então, agradecer vocês aí e uma boa noite para vocês também. João, para falar. Uma dica, rapaz, eu sou falador demais. Uma dica bem interessante, cara, em cima dessa questão da leitura, para a gente ficar bem responsorial. Essa dinâmica aí da leitura também que você passou é massa, porque não fica muito enfadonho, e não fica só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Parece que quando a gente fala, os nossos ouvidos ouvem, e quando nossos ouvidos ouvem, nossos olhos percebem mais, entendeu? E aí eu vou do Lacan, né? Toda essa prática lacaniana científica está em prática em cima da questão da linguagem. Então, eu gostaria que na próxima a gente pudesse ver essa questão das divisórias também da leitura, muito massa também. Não Sim, como uma sim. obrigatoriedade, uma espontaneidade bem legal, mas também criando um sentido de. Porque o tempo passa, né, bicho? O tempo passa bem rápido quando a gente se embroa na leitura. A gente fica igual na roda da capoeira aqui, quando a gente vamos para capoeira. Tem uma galera que ainda todo engolfado, todo desajeitado para jogar, porque a emoção é não perder de vista. Todo mundo quer pular, todo mundo quer cair, né? E aí o bom de tudo é que a leitura tem o seu som, tem seus agogô, né? E aí a gente se torna os próprios orgãos aí da leitura. E é bem interessante a gente usar a nossa linguagem também negra brasileira, né? Para expressar aquilo que Cora Coralina falou muito tempo, né? E que a gente fica aí com a paz bonita, né? Como diz o Alceu Valença, a paz bonita ou o sorriso bonito da Praia de Boa Viagem. Beleza, beleza, João. Rafael, gostaria de falar alguma coisa, querido? Não, só agradecer também pelo convite. Valeu. Aguardo vocês, tá? Você e o Brise, nos próximos encontros aí, sempre que puderem.
venham. E só uma coisa, tá, gente? Assim, para mim, a questão de a gente revezar a leitura é melhor, porque tem uma hora que a voz começa a falhar, eu preciso beber água, eu preciso molhar a garganta, porque, né? Então, assim, se a gente puder ir revezando, é muito melhor para mim. Eu leio um parágrafo, vocês leem outro, né? Eu leio ali uma linha de raciocínio, termino, aí vocês leem a próxima. Para mim é ótimo isso, tá bem? Muito obrigado, se cuidem, boa semana, cheiro no coração e a gente se vê, gente. Qualquer Boa coisa, acesse noite. lá o grupo, tá? Boa noite. Qualquer coisa, gente, é só acessar o grupo lá no WhatsApp. O Brise tem um link, é só entrar lá. Feito? Valeu, povo. Cheiro.